São tão iguais, mesmo caminho pra seguir. Todos são tão normais que eu não sei mais pra onde ir. Você conhece a parábola dos talentos? Essa parábola foi contada por Jesus em uma de suas passagens no livro de Mateus, na Bíblia. E Jesus conta a história de um senhor que tinha 3 servos e esse senhor distribuiu talentos para esses servos. Talentos era uma moeda da época, então, na verdade, esse senhor distribuiu dinheiro para os seus servos. Para o primeiro servo, ele deu 5 talentos, para o segundo servo, ele deu 2 talentos e para o último servo, ele deu 1 talento. E depois de um tempo, acredito eu que deve ter passado alguns anos, talvez, esse senhor voltou aos seus servos para prestar conta dos talentos que tinha entregue para cada um deles. Ele chegou no primeiro servo e o primeiro servo falou: "Meu senhor, eu multipliquei os talentos que você me deu. Você me deu 5 talentos, então hoje eu tenho 10. Então toma aqui os seus 10 talentos. E o senhor falou para esse servo: "Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu te porei sobre o muito." O segundo servo também da mesma forma veio até ele e falou: "Meu senhor, o senhor me deu 2 talentos e eu também multipliquei esses talentos, totalizando 4 talentos. Então toma aqui os seus 4 talentos." E da mesma forma também o senhor falou para esse servo: "Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, te porei sobre o muito." Porém, quando ele foi prestar conta com o último servo ele tinha enterrado o talento, enterrado e escondido, porque ele sabia que o seu senhor era um senhor rigoroso e ele tinha medo, então ele enterrou esse talento para devolver o talento para o senhor novamente, para não perder esse talento, para não receber represálias do senhor. Porém, quando o servo fala isso e entrega o talento para o senhor olhou para ele e falou: "Servo mau e negligente, se você sabia que eu era rigoroso, para que enterrar esse talento? Se você tivesse colocado com os banqueiros, pelo menos eu receberia esse talento com juros. Então, toma aqui o teu talento, dê para mim novamente e entregue para o servo que multiplicou 5 talentos." E no caso amaldiçoou aquele servo. E qual que é a moral dessa parábola, o significado dessa parábola? Que na verdade nós temos que multiplicar aquilo que a gente recebe, as sementes que a gente recebe. Nós não podemos ficar com a semente, comer a semente que a gente recebe. As sementes, elas têm que ser plantadas para multiplicar. E uma coisa muito importante, muito relevante, que mostra nessa parábola, que quando o Senhor distribuiu os talentos para cada um dos servos, por que ele distribuiu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro? Isso significa que Deus, ele dá conforme a capacidade que nós temos. Então, às vezes as pessoas se questionam: mas aquela pessoa lá, ela é milionária, ela tem muito dinheiro, e esse outro é pobre. Enfim, Deus dá conforme a capacidade. É sinal que se você ainda não chegou no lugar que você gostaria que chegasse, em termos financeiros, é porque você ainda não alcançou a capacidade suficiente para isso. Deus está te dando conforme a sua capacidade. Mas você pode perseverar. Você persevera que um dia você pode chegar lá. Então Deus lhe dá conforme a nossa capacidade. E nós nunca podemos reter as sementes que nos são dadas. Nós temos que distribuir essas sementes e frutificar, conforme a lei da semeadura. Agora eu trago uma outra analogia para essa parábola em relação a talentos mesmo, não talento dinheiro, mas a talentos que Deus nos dá. Essa parábola deixa claro que nós temos que multiplicar nossos talentos. E o que significa isso? Significa que os talentos não são dados por Deus para nós, para ficar conosco, mas eles são dados para ser usado, para alcançar outras pessoas. Para alcançar outras pessoas também e assim multiplicar os talentos, porque a partir do momento que a gente usa os nossos talentos, através dos nossos talentos a gente consegue alcançar a mensagem de Deus em outras pessoas, essas pessoas também vão usar o talento dela para fazer a mesma coisa. E isso gera multiplicação de talentos. Então nossos talentos não foram feitos para ficar enterrados em nós. E eu vejo o seguinte: uma árvore, quando ela dá frutos, o fruto dela é para ser comido, não é para ficar nela. Se uma árvore dá frutos e o fruto fica nela, o que acontece? O fruto apodrece e cai no chão. Então, tudo aquilo que a gente recebe, a gente não pode derreter. Um rio, ele está sempre fluindo as suas águas. O rio, ele não fica parado. O rio, quando está parado, ele morre.
Ele tem que estar sempre fluindo, jogando águas em outros afluentes, jogando água em outro rio. E assim é a nossa vida. Nós não podemos estar parados, nós temos que estar sempre em movimento, sempre multiplicando, sempre plantando, sempre multiplicando e transbordando na vida das pessoas. E a parte mais impactante dessa parábola é exatamente o final dela, quando o Senhor tira o único talento do servo mau e negligente e dá para o servo bom e fiel que multiplicou os 5 talentos. O que significa que aquele que retém o talento, aquele que retém a semente, aquele que retém as coisas, até o pouco que ele tem vai ser tirado. E não só isso, o que vai ser tirado, o pouco que tem, vai ser distribuído para aquele que multiplica, para aquele que transborda, para aquele que se movimenta. Então, essa é a mensagem mais forte, porque quantas pessoas, quantos exemplos a gente vê no mundo, talvez as pessoas mais bilionárias que existem são os que mais fazem filantropia, são os que mais doam e continuam bilionários, continuam recebendo. Por quê? Porque por mais que essas pessoas talvez não sejam cristãos, elas estão obedecendo um princípio cristão, estão obedecendo um princípio da Bíblia, que é exatamente o princípio da multiplicação. Eles não estão retendo as coisas. Então, princípios, ou você obedece o princípio te prospera, o princípio te coloca para cima, ou se você tentar quebrar o princípio que te quebra. Então, esse final da parábola é o mais forte, porque aquele que retém até o pouco que tem vai ser tirado. Agora, aquele que multiplica, se ele continuar multiplicando, ele vai continuar recebendo. Então, essa é a parábola dos talentos.